Bom dia, corretores e corretoras de todo o estado de São Paulo. Estamos aqui hoje, dia 29 de janeiro, são 10 horas da manhã. Começando agora mais um Cresce Esclarece, é um prazer estar aqui com vocês de novo, né? E vamos ao nosso tema de hoje. O tema de hoje é Home Equity. Palavra difícil para muitos, muita gente nem sabe o que é, então hoje nós temos um especialista que vai nos explicar tudo sobre esse tema. O convidado de hoje é o diretor de crédito imobiliário do Banco Pan, Dr. Maurício Antônio Quarezemin. Bom dia, Dr. Maurício, tudo bem? Bom dia, Sônia, tudo bem? É sempre um prazer estar aqui com vocês. Dr. Maurício já é conhecido aqui dos corretores, né? O Banco Pan é um grande parceiro do Cresce e dos corretores imobiliários. E hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre o que é esse Home Equity. Dr. Maurício, vamos começar para quem é leigo. O que significa Home Equity? Você falou bem, Home Equity é uma palavra meio complicada, mas na realidade é uma operação simples, Sônia. O Home Equity é quando você tem um imóvel, precisa de um recurso e você oferece o seu imóvel como garantia ao financiamento. Então vamos que o seu imóvel tem um valor de R$200 mil. Você pode tirar até 60%, ou seja, R$120 mil. E a vantagem do Home Equity, você pode pagar em até 20 anos. Isso faz com que o produto seja bastante interessante. Ele é um produto comum no Brasil, doutor Maurício? Os corretores ou o próprio cliente, o comprador de um imóvel, ele tem o hábito de utilizar um Home Equity ou a maioria do mercado não conhece ainda? Olha, ele não é um produto comum no Brasil, mas ele é comum no mundo todo. E o trabalho que o Cresce tem feito juntamente com o PAN é bastante importante, porque nós estamos colocando no radar dos corretores de imóveis, estamos colocando no radar da população este produto. E este produto, o maior atrativo dele hoje, com a economia na situação que se encontra, é justamente a taxa de juros e o longo prazo de pagamento. Faz com que esse tipo de empréstimo seja muito importante para resolver, inclusive, dívidas mais caras e de curto prazo que as pessoas adquirem ao longo do tempo. Quer dizer, é um financiamento, mas é um financiamento atípico, né? Vamos dizer assim. Tem diferença, tem muita gente que confunde Home Equity com hipoteca. Tem diferença? Qual que é a principal diferença? Olha, ele é um financiamento, vamos dizer que ele seja um empréstimo, né? Na mesma linha aí de um empréstimo pessoal. E o que ele tem de realmente atratividade, e repito, é o prazo elástico para pagamento, que são 20 anos. A taxa de juros é 1,23 ao mês, o que dá 15,8 ao ano. Só para você ter uma ideia, vocês terem uma ideia, nós temos hoje operações de crédito no mercado que a taxa de juros chega a ultrapassar 300%, 400% ao ano. O Home Equity é 15,8% ao ano, o que significa 1,23 ao mês. E essa linha de crédito, ela é destinada só a pessoas físicas ou pessoas jurídicas também podem usufruir dessa opção? Pela legislação, só pessoa física. Alguém que tenha uma empresa, que seja um empreendedor, tenha uma franquia, tenha um estabelecimento comercial, ou seja, atua na área comercial, ele também pode ter esse empréstimo, só que na pessoa física dele. Então, se ele é o sócio proprietário, ele pode adquirir esse empréstimo e oferece o imóvel dele como garantia. E muitas instituições já trabalham com essa linha de crédito, muitas instituições financeiras. Eu sei que o senhor fala pelo Banco Pan, mas como é que é a concorrência do Banco Pan? A concorrência é boa. Hoje, todos os bancos praticamente têm esse produto na prateleira. A questão é que alguns bancos têm esse produto como foco principal e outros eles têm esse produto voltados principalmente para os seus clientes. Então eu sou um banco, tenho a minha carteira de clientes e eu ofereço esse produto para esses clientes. E por que eu ofereço esse produto para os clientes? Justamente na linha que nós falamos agora há pouco. Como ele é um empréstimo de longo prazo e com uma taxa muito atraente, alguns clientes que já estão tomados com crédito pessoal, cartão de crédito, cheque especial, acabam optando pelo Home Equity porque tira um valor
razoável, 100, 200, 300 mil, quita as dívidas mais caras de curto prazo e ganha um refresco no seu fluxo de caixa. Então, praticamente todos os bancos têm, e no caso do Banco Pan, o banco tem 3 produtos principais. Ele tem o consignado, o Banco Pan é muito forte no consignado, ele tem veículos, o Banco Pan também é muito forte em veículos, e o Pan está se tornando cada vez mais forte no crédito imobiliário voltado para o home equity, que é essa linha onde você oferece o seu imóvel como garantia. O PAN só trabalha com o home equity no crédito imobiliário, ele não trabalha com o empréstimo normal, como as outras instituições? O Banco Pan, ele tem uma carteira e ao longo do ano, muitas vezes ele abre sim para financiamento normal. Hoje, o nosso foco principal é o home equity, que nós chamamos no banco de crédito fácil, e também o financiamento de imóveis retomados. Quando o banco tem algum imóvel retomado e ele coloca a venda em leilão, ele também financia, que é para facilitar para o comprador. Uhum. Nós temos uma primeira dúvida aqui de um internauta de Rio Claro, Danilo. Muito bom dia, Danilo. É um prazer receber a sua pergunta aqui. E ele quer saber, doutor Maurício, o seguinte: se o valor emprestado do imóvel, o imóvel fica alienado? Danilo, um abraço para todos de Rio Claro. O imóvel fica alienado, é alienação fiduciária. Você sabe que você tem no Brasil o instrumento da hipoteca e da alienação fiduciária. No caso do home equity, é alienação fiduciária, ou seja, ele fica lá com o ônus na matrícula, que é liberado quando do término do pagamento. E a alienação fiduciária hoje também ela é muito usada no financiamento normal. É um instrumento aí que pegou para valer no país. No caso de um imóvel novo, né, é muito comum a gente ouvir esse termo, né? A pessoa que é leiga, que vai comprar um imóvel, né, ela escuta muito isso, né? Exato. A minha dúvida é a seguinte, doutor Maurício, esse tipo de transação, ele vale somente para imóveis residenciais como garantia? Por exemplo, eu tenho um imóvel, vou dar ele como garantia desse empréstimo, mas eu tenho um galpão ou um estacionamento, enfim, um terreno, como é que funciona? Olha, o foco principal é o imóvel. De preferência, o imóvel de residência do tomador, ou quando não for possível, tiver algum ônus nesse imóvel, nós podemos pegar também algum outro imóvel residencial. Então, para não ficar nenhuma dúvida, o foco realmente é para a pessoa física, para aquele empresário que toma como pessoa física, e o principal, imóvel residencial. Tá, mas se eu sou um empresário, e o senhor disse aí, um empresário que faz a tomada de crédito como pessoa física, ele pode utilizar esse valor para, por exemplo, montar um consultório? Eu acho que você falou bem. É investimento. Montar um consultório é investimento. Porque o empresário, quando ele toma crédito, ele tem 3 razões. Ele quer muitas vezes reestruturar a dívida que ele tem, ele precisa de capital de giro, que é aquele dinheiro imediato, ou ele precisa de capital para investir, comprar maquinário, montar um consultório, um escritório. Esse produto ele é adequado para reestruturação de dívida e também para investimento. Ele não é um bom produto para capital de giro. Por quê? Capital de giro é aquele recurso que você consome de imediato. Exemplo, eu vou pegar para pagar a folha dos empregados. Para esse tipo de operação de curto prazo, capital de giro não é indicado, porque não convém você pegar o seu imóvel, colocar em garantia para cobrir uma necessidade de curto prazo. O melhor mesmo é você reestrutura a sua dívida mais cara e de curto prazo, e você também investe, porque você investindo, você vai ganhar mais dinheiro, você vai ter maior condição e melhor de quitar o empréstimo solicitado. Então a finalidade desse empréstimo é meio específica. Ele, apesar de todo mundo conhecer o home equity como sem destinação específica, ele acaba tendo uma destinação específica porque os bancos, os consultores do PAN, por exemplo, eles são orientados sempre a ver o que é melhor para o cliente. Então, se o cliente vem solicitar esse empréstimo para cobrir uma dívida de curto prazo, e eu dei o exemplo da força de pagamento, os nossos próprios consultores aconselham esse cliente que essa não é
a melhor operação. Essa operação ela é adequada, repito, para você resolver o seu problema financeiro de curto prazo, que principalmente débitos e dívidas mais caras, e para você investir. Não convém você pegar o seu imóvel residencial se não tiver um fim bastante específico que vai resolver o seu problema, seja quitando débitos mais caros, seja investindo para produzir e ganhar mais. E eu posso investir num outro imóvel? Pode. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um imóvel aqui em São Paulo, meu sonho é ter um imóvel no campo ou na praia. Eu ofereço o meu imóvel aqui em São Paulo como garantia, retiro até 60% e com o produto desse financiamento eu posso adquirir uma casa, um apartamento na praia ou mesmo no campo. Muita gente faz isso. Eu queria que também que o senhor falasse, voltasse a falar na questão da taxa de juros, né? Como é que funciona direitinho? Vamos deixar bem claro para o corretor, para ele não ter dúvida e para saber diferenciar também esse produto de um crédito imobiliário normal, né? Esse ponto ele é muito importante, né? O financiamento ele pode ser até 60% do valor do imóvel, a taxa de juros anual 15,8 corrigida pelo IGPM, o que significa uma taxa de juros mensal de 1,23 ao mês. É fácil você comparar com as taxas de juros de outras operações. Nós tivemos a semana passada a divulgação que em alguns casos a taxa de juros do cartão ultrapassou 400% ao ano. Nós estamos falando de uma operação de 15,8 ao ano. Então, é uma operação relativamente barata em relação ao que há disponível no mercado. Em termos de taxa de juros, vamos supor, de um crédito imobiliário normal, é uma opção bastante interessante, né? Elas são equivalentes. Você encontra boas opções também no financiamento imobiliário. A questão do financiamento imobiliário é você ter funding, os bancos terem funding para poder oferecer o crédito. Mas quando eles podem oferecer o crédito, você tem taxas boas também de financiamento, algumas até melhores. Mas aí é para financiamento imobiliário. Nesse caso, não é um financiamento imobiliário. Esse caso é uma operação de crédito onde você oferece o seu imóvel, que já é da sua propriedade, para levantar um recurso que você precisa. E os valores do empréstimo, doutor Maurício, existe um teto máximo? Por exemplo, eu tenho um imóvel de 1 milhão, o senhor disse que é 60% do valor do imóvel. É possível obter esse valor, 60% de 1 milhão, qualquer valor de imóvel? É possível. Normalmente, para essa operação fazer sentido, o imóvel tem que valer no mínimo 150 mil e uma operação de no mínimo 50 mil reais. Por exemplo, não convém eu pegar o meu imóvel, tirar 30, 40 mil para comprar um carro. Não convém. Aí é melhor você fazer uma operação de financiamento de veículos. Então esse empréstimo é para imóvel no mínimo 150 mil e não tem máximo. Se você tiver um imóvel de 1, 2 milhões, o que define o máximo é a capacidade de pagamento. Se o cliente comprovar que ele tem uma capacidade de pagamento e a prestação pode comprometer no máximo 30% da prestação, dá para fazer a operação sem problema. O comprometimento de renda é 30% também. O comprometimento de renda é 30%, o valor que pode ser financiado é 60%, mas não convém nunca o cliente ficar trabalhando no seu máximo. Se o comprometimento é no máximo 30%, se 25% resolver o problema dele, pega 25% da renda. Não precisa financiar 60%. Se a necessidade dele é atendida por 50%, pega 50%. O segredo da operação é uma operação bem conversada, bem estruturada, que atenda o interesse do cliente, mas também que coloque o mínimo possível em risco o patrimônio que ele tem. Muitas vezes também porque a pessoa, se optar pelo home equity porque está com algum problema financeiro, ela às vezes não consegue enxergar qual é a melhor opção, né? Então ela precisa ser bem orientada mesmo, né? E você sabe que os empregados do PAN que trabalham nessa área, eles são consultores, né? E a orientação é essa. Converse com o cliente, ajuda o cliente a levantar os débitos que ele tem. Se ele deve 200 mil, vamos fazer um financiamento, quite esses 200 mil. Não precisa tirar 300, 400. A ideia dessa operação é uma operação para ajudar o cliente a resolver os seus problemas, a realizar um sonho,
Não é uma operação que a gente faz para criar um outro problema para o cliente. A gente tem uma inadimplência baixíssima nessa operação, por quê? É esse cuidado mesmo, de conversar com o cliente, ver algo que atenda a ele sem colocar em risco o imóvel dele e muito menos o banco, porque o banco não faz operação pensando em tomar esse imóvel de volta, ele faz operação para conviver com o cliente durante 10, 15, 20 anos. O Danilo de Rio Claro, ele voltou a perguntar para o senhor, doutor, na questão do valor do imóvel. Ele quer saber quem é que faz a avaliação do imóvel para determinar o empréstimo de 60%, de até 60%. Danilo, vamos lá. A avaliação, o processo é igual ao do financiamento imobiliário. É um engenheiro que vai lá, ele olha a situação do imóvel, ele olha o valor do imóvel, e aí os corretores são importantíssimos, porque o nosso engenheiro, para poder balizar ali o valor do imóvel, ele consulta as imobiliárias locais, ele consulta os corretores locais. Então, é feito por um profissional de engenharia que faz a avaliação e, em cima dessa avaliação, a gente faz a operação que é coberta pelo seguro, tanto de danos físicos como acidentes pessoais, igual ao financiamento normal. E tem prazo máximo de empréstimo? Tem. No caso do PAN, o prazo máximo é 20 anos. Grande parte dos bancos, o prazo é 10, 15 anos. Essa vantagem o PAN tem de poder fazer até em 20 anos. Agora uma pergunta que me deixou curiosa. Vamos supor que eu tenho uma dívida, eu estou realmente precisando colocar a minha casa como garantia, mas eu tenho um problema no meu nome, eu tenho uma restrição no meu nome, estou negativada. Como é que funciona? O banco empresta, dá para fazer essa transação? Olha, o ideal é que você, se você tem lá o nome no Bacen por cheque sem fundo ou alguma coisa, ou no SPC, o ideal é que você resolva isso antes de solicitar o empréstimo, porque isso pode interferir na sua avaliação de risco. Mas o PAN ele tem uma vantagem também, ele olha o cliente como um todo. Ele olha o patrimônio, ele olha a renda mensal, ele olha o valor do imóvel, olha qual é o grau de comprometimento da renda e se fizer sentido a operação. E o que ele está buscando é para resolver a questão financeira dele, nós fazemos sim. Nós olhamos o cliente como um todo e esse empréstimo é bom para resolver problemas. E a gente resolve o problema nessa operação. E tem limite de idade para esse financiamento? Porque no crédito imobiliário a gente sabe que tem, né? Como é que funciona em termos do home equity? Nesse aspecto ele é semelhante ao financiamento imobiliário. Você tem uma cobertura de seguros. E a cobertura de seguro, a idade da pessoa que está pretendendo o financiamento. Mas o prazo do financiamento não pode ultrapassar 75 anos. Então, se eu tenho 50 anos, eu posso fazer em 20 anos, porque 50 mais 20 dá 70. Não pode ultrapassar 75. O limite é o limite em função da cobertura securitária. Em termos de inadimplência, o senhor falou que é baixíssima. Como é que está a taxa de inadimplência do home equity? Dá para comparar com outros tipos de crédito? Porque a gente sabe que a pessoa que toma um crédito e depois não consegue pagar, seja ele imobiliário ou seja um crédito pessoal, a inadimplência no último ano ela deu uma aumentada, né? Deu uma crescida. Em termos do home equity, como é que tem funcionado? O home equity, a inadimplência está diretamente ligada aos cuidados que o banco toma em fazer essa operação. Nós temos uma inadimplência bastante controlada, justamente pela análise de capacidade de pagamento do cliente e o percentual que nós financiamos. Apesar da situação econômica e uma perspectiva aí até de um eventual aumento de desemprego, eu posso afirmar que a inadimplência do Banco PAN ela está sob controle. Em especial nessa operação, nós não notamos qualquer aumento de inadimplência, repito, em função dos cuidados mesmos que são tomados. Há muita exigência para que a pessoa possa optar por esse home equity no Banco PAN, em termos de apresentação de documentação. O que é solicitado do tomador do crédito? Essa operação é mais simples que financiamento. Porque no financiamento, você analisa a documentação de quem está comprando e a documentação de quem está vendendo. Nessa operação, como o imóvel é do próprio interessado, nós vamos pedir o documento pessoal do interessado, os documentos que comprovam a renda e os documentos do imóvel que ele já tem.
Ou seja, o volume de documentos é menor do que um de financiamento normal. Quando que foi liberado o home equity no Brasil, assim? Porque a gente sabe, nos Estados Unidos é comum, né, essa prática. No Brasil, quando que os bancos começaram a se interessar em oferecer essa modalidade? Olha, de uns 5 anos para cá, e inclusive quem fez a primeira operação foi a BM, que pertencia à BFRE, que foi justamente a companhia hipotecária que o PAN comprou. Porque todo mundo sabe, o PAN ele tem acionistas, e os dois principais acionistas são a Caixa Econômica Federal e o BTG. Eles compraram uma companhia hipotecária e o PAN hoje é o proprietário dessa companhia hipotecária, que foi aí o precursor dessa operação no Brasil. Nós temos um questionamento aqui. O seguro cobre se ele perder o emprego? Não, essa operação ainda não cobre a perda de emprego, está mais na linha de seguro prestamistas, mas o seguro tem um papel importantíssimo aqui, porque ele vai cobrir qualquer tipo de dano físico no imóvel, rachadura, destelhamento, e ele cobre também morte e invalidez permanente. Quer dizer, se acontecer alguma coisa, a família vai estar protegida. E eu queria que o senhor falasse em termos dessa parceria entre o PAN e o Cresce, e os corretores de imóveis. Porque o corretor, como é que ele vai poder trabalhar esse produto no dia a dia dele? Bom, primeiro eu vou até agradecer você por essa pergunta. Né? Porque foi um gol de placa aí, que foi marcado ano passado pelo Cresce São Paulo e pelo PAN. O Cresce São Paulo, ele serviu de exemplo e modelo para todo o país. Por quê? Até então, o corretor de imóvel, ele está fixado na venda do imóvel. Eu vendo um imóvel, ganho a corretagem e vida que segue. A novidade aqui é que hoje você tem um mercado bastante ofertado de imóvel e com pouca procura, até em função da escassez mesmo de recursos para financiamento. Aí uma pergunta que tem que ser respondida é o que eu, corretor, ganho com isso? Ou de que forma que eu posso ganhar dinheiro com isso? É simples. Eu tenho 10 imóveis na minha carteira de venda. Eu vou identificar nesses 10 imóveis por que as pessoas estão querendo vender esse imóvel. Se alguém estiver pensando em vender o seu imóvel porque quer quitar uma dívida, não precisa vender. Dá o imóvel como garantia, levanta o dinheiro, quita a dívida e fica com o imóvel. Quer dizer, então, o gol de placa que eu coloquei no início do Cresce São Paulo com o PAN foi oferecer aos corretores do estado de São Paulo uma alternativa que não estava no radar dos corretores. Uma pergunta muito comum é, mas o que eu ganho com isso enquanto corretor? Quando o corretor vende o imóvel, ele ganha a corretagem. Quando ele faz uma operação de home equity, o trabalho dele qual é? Ele indica a operação para uma loja do PAN, ganha um valor sobre a operação concretizada e consegue com isso sobreviver aí nesses tempos de poucas vendas de imóvel. Eu vou aproveitar o momento aqui para agradecer o presidente Viana, toda a equipe do Cresce, pela confiança na equipe do PAN e dizer o seguinte: esse trabalho feito pelo Cresce São Paulo e pelo PAN ao longo de 2015 acabou servindo de exemplo para todo o país. Hoje, em todos os estados, nós temos parcerias com os corretores e isso se deve muito ao apoio mesmo do Cresce São Paulo em conjunto com o PAN. Eu acho que foi um casamento saudável, né, doutor Maurício, porque o ano de 2015 foi um ano difícil, né, em termos de transações imobiliárias, em termos de obtenção de financiamento, e muitas vezes aquele comprador que estava interessado em fazer negócio, ele acabou ele tinha uma oportunidade de oferecer o imóvel dele e fazer um negócio até melhor, ou adquirir, por exemplo, um imóvel, como o senhor mesmo disse, na praia, um imóvel, sei lá, para um filho que vai casar, enfim, qualquer que seja a situação. E às vezes não tinha essa opção, né? E o corretor passou a trabalhar esse cliente de uma outra maneira, né? O senhor pode abrir para os nossos corretores qual seria o percentual de comissão em cima dessa transação que o corretor recebe? Normalmente, a correção é de 2% sobre o valor do financiamento. Então, vamos lá. O financiamento é de 200 mil, 2% é 4 mil. Qual é a vantagem? É que o corretor indica o negócio.
toda a parte de documentação, toda a parte de tramitação do processo é feito pelo próprio PAN. É aquilo que eu disse, se eu não estou conseguindo vender o imóvel e encaixo um home equity que atende ao cliente, é uma opção de ganho que o corretor tem. E outro detalhe, né, o papel do Cresce aqui e do PAN hoje é esse tipo de esclarecimento para fazer com que os corretores de imóveis do estado de São Paulo e de todo o país entendam mais do mercado imobiliário e percebam que o mercado imobiliário ele se renova, ele vai mudando e hoje o corretor ele tem que acompanhar essas mudanças, tem que acompanhar a tecnologia. Então, um corretor hoje, falar de home equity, oferecer home equity, significa que ele é um corretor antenado, que sabe o que está acontecendo e mais do que isso, ele sai da simples figura do corretor e passa para a figura de consultor, oferecendo ao cliente a melhor solução e não simplesmente trabalhando venda e corretagem. Dando opções, né? Dando opções para o cliente, né? Eu acho que é isso que é importante a gente frisar, porque, na verdade, não adianta a gente falar, ah, não, olha, o mercado está difícil, então não há opção, não há chance de melhorar os negócios. Ah, sim, sempre há uma outra opção, uma segunda via, né? Uma via alternativa aí, que possa, às vezes, atender as necessidades do cliente, né? Perfeito. Há uma frase conhecidíssima, mas diz que o óbvio tem que ser dito todos os dias. Né? O que acontece é o seguinte, na época de crise é que os bons aparecem. Porque quando está tudo bem, todo mundo está no mesmo nível e está igual. Quando surge a crise, quem se destaca e quem está bem é quem é bom. E é bom aquele que se informa, aquele que se atualiza, aquele que está antenado com o que está acontecendo. Então, crise é oportunidade. Oportunidade para quem é bom. E esse é o ponto que o Cresce São Paulo e o PAN acreditaram quando construíram essa parceria. Queria pedir que o senhor desse um contato para aquele corretor que quer entrar em contato, quer saber um pouco mais, como é que ele pode fazer com o Banco PAN? Então vamos lá. O PAN tem lojas na maioria das cidades brasileiras com mais de 200 mil habitantes. Tanto lojas próprias, quanto lojas terceirizadas, mas que vendem exclusivamente produtos do PAN. Acessem o site do PAN, ou então acesse o próprio site do Cresce mesmo. Por ali você vai ter uma série de informações dessa parceria, mas o importante é o seguinte, as nossas lojas, eu costumo brincar que elas sempre têm um tapete vermelho para receber o corretor. Está passando em frente a uma loja do PAN, entra lá, toma um café, toma uma água, bate um papo lá com o nosso consultor, entenda melhor a operação, que com certeza o corretor vai agregar no seu portfólio mais uma opção de ajudar os seus clientes. É isso aí, gente, mais uma opção para vocês, né? Na sexta-feira que vem estaremos juntos novamente. Eu quero agradecer mais uma vez a participação do Dr. Maurício e desejar a todos um excelente final de semana, uma excelente semana de negócios e sexta-feira que vem tem mais. Muito obrigada.